Olá pessoal, então hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre ponteiros e alocação dinâmica, né? A gente estava vendo justamente sobre a parte de alocação contínua de memória utilizando ponteiros, né? Então, olha só, é possível alocar dinamicamente uma quantidade de memória contígua, né, e associá-la com um ponteiro. Isso seria o que? Um vetor. Né? Um vetor é uma região de memória contígua. Então, dessa forma, a gente pode criar programas sem saber a priori, ou seja, previamente, o número de dados que vai ser armazenado. Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo de alocação dinâmica de um vetor. Então, nesse trecho de código, olha só, a gente tem um ponteiro chamado vetor, né, do tipo int, e as variáveis estáticas i e n. Então aqui eu estou lendo, né, um valor inteiro que o usuário vai me dizer, né, e eu vou armazenar esse valor na variável n. Tá? Então o que vai acontecer agora? Eu vou alocar um vetor de tamanho n. Né? Aí o que eu tenho que fazer? Na função malloc é só eu pegar o n e multiplicar pelo tamanho, né, da variável aqui em questão que eu estou, do tipo da variável em questão que eu estou alocando. Então nesse caso aqui é o tipo inteiro. Então o que vai acontecer? Eu estou reservando, né, eu estou alocando n espaços de memória do tipo inteiro. Tá? Então, olha só, agora eu consigo receber do usuário esses n valores e armazenar no meu vetor, certo? Tudo isso de forma dinâmica. Ah, professor, eu preciso informar cada posição do meu vetor que foi alocada dinamicamente para desalocar ele? Não, você precisa simplesmente passar a referência. No caso aqui, free e o ponteiro, tá? Que ele já vai desalocar todo o vetor. Então, também é possível a gente fazer operação de incremento e decremento no ponteiro. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu fizer a operação de decremento e incremento no ponteiro, né, sem usar o operador de dereferenciamento, que é o asterisco, eu vou estar manipulando, incrementando a posição de memória. Certo? Então, olha só esse exemplo. Aqui eu estou alocando de forma estática um vetor, né? E esse vetor tem 5 posições. Eu já estou atribuindo, né, essas 5 posições, esses 5 valores aqui para o meu vetor. E eu também estou alocando aqui, declarando um ponteiro ptr. Tá? Ptr, o que ele vai fazer aqui? Ele vai apontar para o meu vetor. Né? O vetor é uma exceção à regra, certo? Porque para eu receber o endereço de uma variável, eu tenho que colocar o operador de referenciamento, que é o e-comercial. Né? Mas, se for um vetor, eu não preciso colocar. Então, nesse caso aqui, a minha variável vetor é um vetor, então eu não preciso colocar o e-comercial aqui. Tá? É uma exceção à regra. Se fosse uma variável comum, eu precisaria colocar o e-comercial para pegar o endereço da variável. Mas aqui, o que está acontecendo? O meu ponteiro está apontando para a posição do meu vetor, o endereço de memória do meu vetor. Então, depois, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o endereço de memória desse vetor e estou somando mais 2 posições. Ou seja, ele vai pular 2 casas nesse vetor. Tá? Então, quando eu imprimir o conteúdo do meu ponteiro, o que ele vai apontar? Ele não vai apontar para a primeira posição do meu vetor. Ele vai apontar para a terceira posição. Tá? Porque eu somei mais 2 aqui. Então, é isso que está acontecendo. Tá? Então,
se eu somar mais um aqui, olha só como eu estou fazendo aqui, estou pegando o endereço de memória do meu ponteiro e estou atribuindo mais um para esse endereço de memória. Então o que ele vai fazer? Ele estava apontando para esse endereço, agora ele vai apontar para esse. Tá? Então essa é a aritmética de ponteiros. A gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver manipulando para não cometer o erro de achar que está somando mais 2 aqui no conteúdo da variável. Tá? Para somar mais 2 no conteúdo da variável, eu teria que passar um asterisco aqui para pegar o conteúdo e não o endereço. Então, olha só, eu vou passar um exercício, tá? Esse eu não vou mostrar a resposta, que eu quero que vocês façam, que vocês desenvolvam. Então, eu vou ler para vocês. Escreva uma função que compara duas strings e retorna 1 se a primeira string vier antes da segunda na ordem alfabética. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma função, né, que vai receber dois ponteiros. E esses ponteiros vão apontar para uma string. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso comparar, né, a primeira posição de uma string com a primeira posição da outra. Né? A primeira posição, tudo bem. Quando eu for comparar a segunda, o que eu faço? Eu somo o meu ponteiro, né? Para eu não precisar ficar caminhando. Né? Então eu somo a referência do meu ponteiro, o endereço, que aí eu vou caminhar na minha string e vou poder comparar os dois. Tá? Essa é a ideia. Então agora eu vou dar uma lida aqui no segundo exercício. Tá? Escreva um programa que leia uma quantidade arbitrária de nomes e imprime esses nomes em ordem alfabética. Esquece o alfabética por enquanto e foca primeiro em receber esses nomes do usuário, certo? Minha sugestão é que o usuário digite esses nomes, né? Digite um nome e dê Enter. Digite outro nome e dê Enter. Quando ele quiser parar, ele digita -1. Minha sugestão de implementar isso é tentar primeiro fazer essa alocação dinâmica dos dados, né, dos nomes a serem armazenados, e assim vocês armazenam esses dados e depois tenta ordenar, né? Vamos continuar então. E como eu disse, né, não vou mostrar o resultado, eu quero que vocês tentem fazer e se precisar, na nossa aula, no nosso encontro, a gente tenta resolver ele juntos. Então a ideia agora é utilizar o que eles chamam de ponteiro duplo. Tá? É um ponteiro que aponta para um outro ponteiro, que aponta para uma variável. Tá? Essa que é a ideia do ponteiro duplo. Então, para a gente declarar um ponteiro duplo, a gente coloca dois asteriscos. Então olha só, aqui eu estou declarando a variável A, que é uma variável estática, o ponteiro B e o ponteiro duplo C. Tá? Então, olha só, o meu ponteiro B está recebendo o endereço da variável A. E o meu ponteiro duplo C está recebendo o endereço do ponteiro B. Certo? Então, quando eu imprimir isso, aqui eu estou imprimindo o valor da variável estática A. Beleza. Para imprimir o valor que B aponta, aí eu coloco o asterisco. E no caso do ponteiro duplo C, eu tenho que colocar dois asteriscos. Então ele vai imprimir o valor de A. Tá? Então eu quero que vocês façam um teste desse trecho de código e executem ele no computador de vocês. Eu vou seguindo. Então o que acontece aqui é o seguinte, né? A minha variável A, ela recebe 5. Então A está recebendo 5. E vamos considerar aqui que A tem um endereço que é 200. Tá? O endereço da variável A é 200. Então, nessa linha aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o endereço da variável A e atribuindo para o meu ponteiro B. Né? Então, é justamente o que eu fiz aqui. Né? O endereço da variável A, que é 200, está atribuído para o valor do ponteiro B, que é 200. Né? Agora, digamos que B tem um endereço 100.
né, o endereço dessa região de memória. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o endereço de B e atribuindo para C, que é justamente isso. Então o endereço de B, que é 100, está armazenado aqui no meu ponteiro C. Tá? Então C aponta para B, que aponta para A, um ponteiro duplo. Então, olha só, a mesma coisa a gente pode fazer se a gente for alocar uma região contínua de memória usando um ponteiro duplo. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou declarando nesse trecho de código que o meu ponteiro P é um ponteiro duplo, certo? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? O meu ponteiro P ele vai apontar para uma variável que é um outro ponteiro. Tá? E a diferença desse calloc aqui está nesse asterisco aqui. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa variável é uma variável do tipo inteira. Mas ela não é uma variável, ela é um ponteiro. Então eu estou pegando, né, o size of, o tamanho dessa variável que é um ponteiro do tipo inteiro. Certo? Então eu estou indicando aqui que eu vou alocar, que essa região de memória vai alocar endereços de ponteiros e não de variáveis estáticas. E além disso, eu estou alocando 5 regiões de memória contíguas, certo? Então na prática é como se eu estivesse fazendo isso. O meu ponteiro P ele aponta para 5 regiões de memória contíguas, né? E essas regiões de memória, esses valores, esses 5 valores, eles apontam para outras variáveis, certo? Essa que é a ideia. Então, olha só, nesse trecho de código, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o ponteiro duplo para alocar uma matriz de forma dinâmica. Tá? Como que funciona isso? Então, olha só, aqui eu tenho um ponteiro duplo P, uma variável estática I. Então eu estou alocando 5 regiões de memória do tipo inteiro, tá? Mas esse vetor de tamanho 5, cada posição dele aponta para uma outra variável, né? Então, o que vai acontecer? Para cada um desses 5 valores, eu vou reservar uma região de memória. Mas eu não vou reservar um valor, eu vou reservar um vetor de tamanho 3 para cada região desse meu ponteiro, né? Do meu vetor. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: o meu ponteiro P ele está apontando para um vetor de tamanho 5, que é esse vetor aqui. Só que esse vetor de tamanho 5 ele contém um ponteiro em cada posição. Cada uma dessas 5 posições contém um ponteiro. Por quê? Por conta desse asterisco aqui. E cada uma dessas 5 regiões do meu vetor está apontando para um vetor de tamanho 3 que eu estou alocando aqui. E já esse vetor de tamanho 3, ele não tem um asterisco. Então ele realmente vai armazenar esses valores. Então na prática o que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu tenho 5 vetores de tamanho 3. Né? São 5 linhas, né? E 3 colunas. Tá? Essa que é a ideia para alocar um vetor dinamicamente. Então eu recomendo que vocês tentem implementar isso, tá? E tentem manipular essas regiões. Então olha só, aqui tem um roteiro, né? Uma ideia para a gente criar uma matriz dinâmica, né? Então a gente vai precisar de um ponteiro duplo, né? Esse ponteiro duplo vai precisar apontar para um vetor de ponteiros, né? E esse vetor de ponteiros vai ter que receber ainda um outro vetor alocado dinamicamente. Cada linha, né, da minha matriz vai ter que apontar para um vetor. Então cada posição do vetor vai ter que estar associado a um outro vetor, certo? Então para o compilador é como se fosse isso aqui. Eu vou ter, né, uma matriz que é um ponteiro duplo apontando para um vetor, e esse vetor, né, cada posição dele armazena um ponteiro e esse ponteiro aponta para um array, tá? Aí assim a gente consegue alocar uma matriz dinamicamente na linguagem C. Então, olha só,
Mas, como eu disse para vocês, a regra é, sempre que eu alocar uma porção de memória dinamicamente, eu vou precisar desalocar, né? E nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? Cada uma desses 5 vetores aqui que a gente alocou no exemplo anterior, eu vou precisar desalocar eles. Esses 5 vetores e mais esse aqui. Tá? Então, olha só como que fica. Nesse exemplo aqui, eu estou alocando, mesma coisa que o anterior. Estou alocando aqui um vetor de tamanho 5 composto por ponteiros. São 5 ponteiros. E cada um desses 5 ponteiros vai apontar para um vetor de tamanho 5. Então é uma matriz 5 por 5. Aí agora, manipulei essa matriz ao longo do meu programa. O que eu vou precisar fazer? Desalocar ela. Então, primeiro eu vou ter que percorrer as linhas. Nesse caso são 5 linhas, que eu aloquei aqui. Então eu vou ter que percorrer as linhas dessa matriz e desalocar cada uma delas, executando o free, passando o endereço. Tá? Em seguida, o que eu tenho que fazer? Desalocar esse vetor aqui. Aí basta um free. Tá? É assim que a gente manipula matriz de forma dinâmica em C. Então aqui, olha só, tem um exercício, eu vou ler para vocês. Crie um programa que multiplica 2 matrizes quadradas do tipo double, lidas do teclado. Então, esse aqui é um pouco ruim para o usuário, que vai ter que digitar todos esses valores. Mas tenta fazer assim uma matriz 2 por 2, alocada dinamicamente. Tá? Então, esse programa vai ter que ler a dimensão n da matriz, ou seja, o usuário vai digitar lá 2, e vai ter que precisar receber do usuário 2 matrizes n por n. Depois de ler os dados das 2 matrizes, ele vai ter que imprimir a matriz resultante dessa multiplicação. Então, fica esse exercício, tá, para vocês fazerem em casa. E concluindo a nossa aula, então hoje a gente viu os conceitos de alocação dinâmica de memória. A gente viu que os pontos de maior atenção para alocação e liberação de memória e a passagem de parâmetros por valor e por referência para as funções. E a gente tem que estar muito atento à liberação da memória para evitar o memory leak, o vazamento de memória. E isso aqui, manipulação de ponteiros é importantíssimo para a gente entender o próximo passo da nossa próximo conteúdo, que são os tipos abstratos de dados. A gente vai utilizar muito ponteiro, então é importante que vocês dominem os ponteiros em si. Então eu finalizo por aqui. Muito obrigado e até a próxima.